Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos prontos para poder estudar a lição número 4. E o título da lição é Salvação, a única solução. Está conosco mais uma vez o professor Leandro Quadros. Bem-vindo. Obrigado, pastor. É uma alegria. E também o pastor Wagner Mesquita. Prazer estar com vocês mais uma vez. Vamos a fazer uma oração logo. Eu vou pedir para o professor Leandro para fazer esta oração. Claro. Senhor, agora queremos estudar sobre a maneira do Senhor restabelecer definitivamente a nossa relação contigo. Pedimos que nos ilumine e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém. Passamos logo à nossa parte da motivação. Eu tenho em minhas mãos aqui um líquido muito interessante, pouco conhecido. O nome dele é sangue de grado. O que é isso? É um líquido parecido a sangue que é extraído de uma corteza, de uma árvore especial na floresta da Amazônia. Para os índios daquele lugar, este líquido era a única coisa que podia ajudar nas feridas que eles tinham. E este é um cicatrizante natural. É a única coisa que eles podiam usar para poder ser curados daquela doença. Nós esta semana estudaremos acerca da única coisa, a única forma de ser curados espiritualmente, da única maneira de ser salvos. A salvação é a única solução para o problema do pecado. Vamos estudar isso agora na lição número 4. Na compreensão do texto desta semana, nós vamos a definir nosso foco especificamente. A salvação oferecida por Jesus é suficiente para resolver o problema do pecado. Esse será nosso foco. Vamos dividir nosso esboço em 3 partes. A primeira parte é a natureza do pecado. A segunda parte, a provisão de Deus para o problema do pecado. E, finalmente, a aceitação é essencial para a solução do pecado. Vamos à primeira parte, então, a natureza do pecado. Como é a natureza do pecado? Pois algumas pessoas, pastor, equivocadamente pensam que o pecado é apenas a desobediência à lei de Deus. E aí pensam que o pecado tem apenas a ver com comportamento. Mas o pecado é muito mais do que isso. De acordo com Jeremias 17:9, o pecado é uma condição interna em que o ser humano está propenso a fazer só o que é mal. Então é por isso que em Jeremias 17:9 é dito que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Então é por eu estar numa condição interna tão depravada que eu pratico os atos pecaminosos. E por isso o pecado é uma condição interna em que eu estou afastado de Deus e que me leva a praticar as coisas erradas. Então, pecado não é uma ação, isso seria uma consequência do pecado, né? Exatamente. Pecado é a condição humana. Alguém dizia por aí, pecado não existe. Como que não existe? Existe, claro que sim. Eu vejo pecado por todo lado, isso são as consequências do pecado. Mas pecado não é um assunto que anda voando por aqui, por lá. Pecado é a natureza do ser humano. Exatamente. Que nasce já assim e que contamina outras pessoas. Exatamente. Eis que em pecado me concebeu minha mãe, né? Já nascemos, né? É uma natureza. É uma nascemos natureza. pecaminosos. E esse é enganoso, diz mais que todas as coisas, né? Traicioneiro também. Como é que Deus fez, que provisão Deus fez para o problema do pecado? Olha que interessante, pastor. Em 1 Pedro 1:18-20 é dito que Cristo é um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E em Gênesis 3:21, Deus mostra para Adão e Eva que realmente um dia alguém seria o substituto deles na morte. Para que eles usassem aquelas vestimentas, um cordeiro teve que ser morto. E ali, em profunda dor e pesar, Adão pôde compreender que para ele um dia ter vida eterna, alguém deveria morrer no lugar dele. E aí nós lemos também em Isaías 61:10, não é? Que Deus nos cobre com suas vestes de justiça. Então a vestimenta que Deus deu para Adão e Eva simboliza a justiça de Cristo que é
transferida ao ser humano, que cobre esse ser humano pecador. E por isso a nossa solução única está em Cristo, numa provisão de Deus e não numa atitude humana. Exatamente. E foi Deus mesmo que viciou os primeiros pais, né? Ele mesmo colocou, não peles de, talvez não vestimentas comuns, foi pele do cordeiro. Alguém morreu. Quando Deus prometeu, disse, de certo vais morrer, você vai morrer. Esse dia não morreu. Por que não morreu? Porque Deus não cumpriu sua promessa. Porque nesse dia não morreu Adão, mas alguém morreu em vez dele, que foi um cordeiro. Exatamente. E então ali ele colocou as peles do cordeiro para interceder entre Deus e a criatura humana. Então cada vez que nós nos deixamos vestir por Deus, cada dia, né, estamos nós experimentando a solução de nossos problemas. E essa morte é o próprio salário, o próprio pagamento. Exato. Né? Então não é uma solução simples, alguma coisa que Deus já tinha ali. Ele teve que dar o seu único filho para pagar o salário do pecado em nosso lugar. E isso foi a provisão para que estivéssemos livres de nossos pecados. E vocês sabem que, como disse o pastor Wagner, um assunto tem que ser pago, né? Quando a polícia vem e então nós cometemos uma falta de trânsito, e a polícia vem e nos diz, você cometeu um erro. Sim, eu cometi um erro. Eu reconheci, tudo bem. Agora a polícia diz, você reconheceu? É estranho que uma pessoa que comete um erro de trânsito reconheça seu pecado, né? Então a polícia vem e diz, tá bom, como você parece uma pessoa boa, eu vou passar por alto esse erro seu e vou perdoar você. A pergunta é, perdoa assim? Esse é o perdão? Biblicamente, o perdão de Deus não pode ser dessa maneira, porque tanto o amor quanto a justiça de Deus foram questionados por Lúcifer. Então, a cruz, a morte de Cristo foi uma maneira de Deus mostrar que Ele é amor e que Ele é justo. De que maneira? Ele é amor ao dar o seu filho para morrer por mim, e Ele é justo ao condenar o pecado no meu lugar. E em terceiro lugar, a lição fala também sobre a importância de aceitar. Tudo bem, se iniciou o pecado, Deus pagou o preço por aquele pecado, agora o homem tem que aceitar, né? Exatamente, pastor. A Bíblia diz em João 8, Jesus fala em João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entretanto, em João 14, 6, Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu preciso aceitar a Cristo como Salvador e, de acordo com Tessalonicenses 2,10, me comprometer a aceitar as verdades de Cristo, que é a fonte de toda a verdade. Então aqui diz que algumas pessoas, não é, vão se perder, diz o verso 10, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não há como ser salvo sem aceitar a Cristo e as verdades de Cristo. E por isso, a separação que há no meio cristão, pastor, entre Cristo e suas doutrinas é antibíblico. Cristo com suas doutrinas. Exatamente. Vamos passar rapidamente à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Como nós podemos aplicar esta lição que tem a ver com a natureza do pecado, com a provisão que Deus deu e com a possibilidade de aceitar para ser salvo? Como nós podemos aplicar esse texto? Como nós vimos na lição que estudamos nessa semana, nós não somos culpados pela nossa condição pecaminosa. Nós recebemos a natureza pecaminosa por herança. Nossos primeiros pais cometeram o primeiro pecado, né? E desde então todos os seus descendentes nascemos com a natureza pecaminosa. Então, nenhum ser humano será condenado porque é pecador, mas porque não aceita a provisão feita para o pecado. Então, cada dia, pastor Edson e prezados amigos, nós deveríamos renovar a nossa aceitação do sacrifício de Cristo e dizer, Senhor, aqui estou mais uma vez, quero confirmar a minha aceitação do teu sacrifício como provisão completa e suficiente para a minha salvação. Muito obrigado, pastor Wagner. Vamos a passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Nesta parte da criatividade, nós entendemos então que nós precisamos ser vestidos
pela graça de Deus todos os dias. Não é um assunto que eu coloco em meu corpo, é Deus que coloca em meu corpo sua justiça. Para isso não tem que parar, né? Tem que acordar um pouquinho mais cedo e tomar a decisão de dizer para Deus, coloca tuas vestes santas, brancas e justas em meu corpo. Quando as pessoas dispõem assim sua vida perante de Deus, então as pessoas são novas criaturas. Estão dispostas a fazer a vontade de Deus, tomam decisões corretas, vão por caminhos certos. É uma bênção. Deixe que Deus vista você. Quando eu era criança, eu gostava que minha mãe coloque as vestes que ela queria. Quando eu fui adolescente, eu não queria que minha mãe me coloque as vestimentas. Eu queria me vestir com minhas próprias mãos. Eu queria colocar a roupa que eu queria. Mas Deus quer nos vestir, ainda que sejamos velhos, porque as vestes de Deus são as melhores. Deixa que Deus te possa colocar as vestes todos os dias. Tem comunhão com Deus todos os dias. E diga para Deus, eu quero as vestiduras da graça de Deus. Pastor Wagner, vamos fazer uma oração. Querido Pai, reconhecemos que todos somos pecadores desde o nascimento. Temos uma natureza pecaminosa que nos acompanha. Entretanto, Senhor, nos alegramos com a provisão feita na cruz. Amém, Senhor. Amém. Para que pudéssemos ser cobertos de nossos pecados. Cubra-nos com o manto da justiça de Cristo. Nós suplicamos em seu nome. Amém. Amém.